Então, sente-se à mesa e vamos tomar um café com ele. No nosso café de hoje, nós vamos abordar um tema que eu creio ser tão pertinente para esse tempo em que estamos vivendo. Esse vídeo está sendo gravado no período onde nós estamos em quarentena por conta de uma pandemia. E nesses dias nós temos visto tantas coisas, tantas pessoas falando tantas coisas, e que eu me peguei junto com a minha esposa na minha casa pensando a respeito disso. O que será de nós depois desse período? Então nós podemos ver nas nossas lives, nos nossos smartphones, tantas pessoas falando sobre tantas coisas. Inclusive tantas pessoas falando a respeito do Evangelho, Evangelho de Jesus e de Evangelhos. E isso me fez pensar a respeito da carta de Gálatas, a respeito de Paulo com a sua preocupação com os Gálatas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, onde Paulo diz assim: admiro que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho. E nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que é esse outro evangelho. Nós temos visto tantas pessoas falar sobre tantas coisas, e muitas vezes essas tantas coisas estão permeadas de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. E para nós hoje, nós devemos ter, mais do que nunca, pedir para o Senhor discernimento, para que nesse momento nós não venhamos ser enganados por um outro evangelho. Eu costumo dizer que o evangelho de Jesus, ele é o caminho a ser trilhado. Ele é um caminho a ser trilhado, um caminho reto a ser trilhado. E a gente costuma dizer que esse outro evangelho é um evangelho paralelo. Então, se eu tenho um caminho reto a ser trilhado e eu tenho um outro caminho paralelo, a gente aprendeu na escola que duas retas paralelas nunca vão se encontrar. E esse outro evangelho não tem como, em hipótese alguma, convergir com o evangelho genuíno de Jesus. Então nós precisamos estar muito atentos a tantas coisas que nós temos ouvido, porque muitas vezes 80% daquilo que tem sido falado tem verdades contidas naquilo. Mas no meio do caminho, os 20%, 15% destoa totalmente da verdade do Evangelho de Jesus. E Paulo diz na carta de Gálatas que se ele ou qualquer outro, ou até mesmo um anjo vir e falar sobre o Evangelho, que não seja o Evangelho, aquele a qual ele já havia pregado, já havia estabelecido, eles deveriam considerar isso como anátema, como amaldiçoado. E hoje nós devemos usar isso como critério. Nós devemos olhar para aquilo que nós escutamos nas nossas lives, escutamos através do YouTube, escutamos através de redes sociais, se aquilo não estiver condizendo com as santas escrituras, com a palavra de Deus, aquilo que já foi pregado e estabelecido, com a revelação de Deus através das escrituras, nós devemos considerar isso como amaldiçoado. Nós devemos ter isso firme no nosso coração, porque senão hoje facilmente nós estaremos sendo enganados. E hoje nós estamos distante da nossa igreja como corpo, como comunhão. Então o que será de mim, o que será de você quando voltarmos para as nossas igrejas? Por termos absorvido tantas coisas nas redes sociais, o que terá sido plantado no meu coração? Do que eu tenho me nutrido nesse período? Será que quando eu voltar, eu vou ser o mesmo quando eu sair? Porque muitas vezes nesse período nós temos as nossas dúvidas, as nossas indagações, e nós não temos a quem recorrer. Então é uma orientação que nós devemos ter. Procure o seu discipulador, procure aquela pessoa que te acompanha na sua igreja, para que nesse período você não seja enganado e você não esteja se alimentando de uma fonte que não tenha as verdades bíblicas contidas nessa fonte. Então que nesses dias nós possamos nos arraigar
no Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E Paulo, para esse povo, ele teve que trazer de volta as verdades do Evangelho para aquelas pessoas, para que elas sim pudessem continuar firme no propósito em que ele já havia estabelecido para aquele povo. E nessa carta ele diz, em Romanos, na carta de Romanos 1,16, ele diz que o Evangelho ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. E em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, ele vai dizer que a salvação é somente pela fé. A salvação não é mais pela lei, mas pela fé. E o povo estava perdendo essa convicção da salvação pela fé. E a salvação vem mediante a promessa a qual Deus já tinha feito para o seu povo. Como ele diz em Gálatas 3, 24 e 25. E também em Gálatas 4, 7, ele vai dizer que nós somos filhos e não mais escravos. Aquele povo estava sendo ludibriado para voltar à escravidão da lei, à escravidão de dogmas, à escravidão de pensamentos. E nós não podemos voltar a isso como povo de Deus. Nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos. E que nós possamos voltar dessa quarentena para as nossas igrejas saudáveis. Que nós possamos voltar para aquele ambiente onde nós estávamos saudáveis. Porque nós vamos ter muito o que fazer depois quando nós voltarmos. Pessoas precisarão de nós de formas saudáveis. E que nós possamos nos encontrar com os nossos irmãos pós-quarentena de uma forma mais forte, firme. E o Evangelho de Cristo, Gálatas, no capítulo 2 do livro de Gálatas, Paulo, ele vai dizer de uma forma tão sábia e de uma forma tão poderosa, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu entendo o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho de Jesus Cristo, ele entra dentro de mim. E eu vivendo o Evangelho de Cristo e não vivendo mais por mim, esse Evangelho de Cristo me torna um pequeno Cristo. Eu sou denominado, e você é denominado como cristão, porque o Evangelho de Cristo está em nós. E como Cristo, pequenos Cristo, a palavra Cristo diz que o Cristo ele é o ungido. E o ungido, como diz em Lucas, quando Jesus está ali lendo o livro de Isaías e toma para si essa encarnação de que ele é o ungido de Deus. Ele diz, eu sou ungido de Deus para pregar a salvação, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Então nós como cristãos, nós como pequenos cristos, nós fomos enchidos da essência de Cristo, mas nós somos cristãos para. Então o Evangelho de Cristo não é para mim, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com a revelação do próprio Cristo em nós, em direção ao outro. Então nós somos cristãos, sim, mas somos cristãos para o outro. Que você possa ter isso firme no seu coração, que você é um pequeno Cristo para a salvação do outro. Então que nós possamos ir em direção ao outro, porque foi assim que Cristo nos ensinou. E esse sim é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra frutifique no seu coração. Deus abençoe.